Fala galera, estamos ao vivo, na verdade não estamos tão ao vivo assim, começando mais um Notícias da Manhã, seu resumo de notícias para você mandar no WhatsApp, um resumo de todas as principais notícias. Apesar do bannerzinho que está aqui em cima estar escrito ao vivo, esse programa é gravado, gente, então é muito importante que vocês acompanhem, que vocês prestigiem. Eu não estou podendo gravar na manhã desta sexta-feira, então eu estou fazendo esse resumo de notícias justamente para você assistir depois, para você assistir no mesmo horário das sextas-feiras convencionais, às 9 da manhã, mas é uma edição gravada, é uma edição que você pode interagir no chat, ela vai rodar em formato estreia, e eu peço para vocês interajam, deem likes, mandem superchats, façam as suas colocações e financiem a Folha Democrata, que é esse jornal super bacana, um jornal da nova era que se anuncia com o governo Lula, que vai traçar alguns principais paralelos. O principal assunto dessa semana, gente, foi justamente o protesto dos bolsonaristas fechando cerca de 200 pontos e rodovias, autoestradas no Brasil, justamente contestando o resultado das eleições. Como esse foi o assunto quente da semana, essa live de sexta-feira eu vou me dedicar mais para algumas reflexões sobre as eleições. Eu fiz uma seleção aqui de artigos para vocês poderem acompanhar, uma seleção de alguns materiais, e também temos um vídeo do Bem-vindo Siqueira para vocês poderem acompanhar. Mas apesar do ao vivo no topo, eu não estou ao vivo, é uma versão gravada do nosso programa para vocês poderem acompanhar. Tá ao vivo, na verdade, só porque esse é o nosso template padrão e porque de fato eu estou ao vivo aqui gravando um programa para vocês assistirem nessa sexta-feira. Vamos para o vídeo do Bem-vindo Siqueira, que ele fala sobre esse golpe fracassado, antes de eu seguir com os outros assuntos sobre o futuro governo Lula e também por quais razões o Bolsonaro perdeu as eleições. Vamos ver aqui o nosso querido Bem-vindo Siqueira. Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pelo estado de bem-estar social e pela reconstrução do Brasil, alegrias, muitas alegrias. Mais uma vez, o golpe pretendido por Bolsonaro deu chabu. De cavalo vencedor, transformou-se num pangaré. Segundo o dicionário, pangaré tem um sentido de panaca, lerdo, cavalo velho que já não serve mais para os serviços, e também insensível à música e às artes em geral. Isso se adequa plenamente ao pangaré Bolsonaro. Vitorioso como vereador, 7 vezes vitorioso como deputado federal, vitorioso como candidato à presidência da República em 2018, não conseguiu se estabelecer. Demonstrou-se um pangaré velho e um pangaré golpista. Já não foi a primeira vez, teve o 7 de setembro, teve outras vezes, que ele tentou um golpe. Nem para isto serve. Para isto tem competência. É um pangaré. Vai ficar restrito a uma carroça, com o cocheiro gritando, aos ovos, é 30 ovos, é R$2, é 30 ovos, é R$2. E aquele pangaré velho puxando a carroça, porque ele tem um cacife eleitoral. Ele agradeceu os 58 milhões de votos que ele teve. Mas isso não significa que ele chega daqui a 4 anos existindo. Olha o Aécio Neves. O Aécio Neves ficou quase na mesma posição de diferença de votos, de percentual, da Dilma. É verdade. Grande liderança nacional. Aviões chegaram a decolar, levando golpistas, O fascistas, golpista Aécio Neves, oportunistas, corruptos, para abraçá-lo pela sua vitória. Voltaram no meio do caminho porque Dilma ganhou a eleição. Aliás, vale lembrar que toda esta confusão no Brasil começou exatamente a partir do golpista, do insensível, do mimado Aécio Neves, que tinha um cacife de mais de 50 milhões de votos e que perdeu da noite para o dia. O máximo que conseguiu, mantendo seu curral eleitoral, foi se eleger deputado federal em Minas Gerais. Esse é o futuro de Bolsonaro, talvez voltar a se reeleger como deputado federal no Rio de Janeiro em 2026. Suas tentativas de golpe levaram a lugar nenhum. O mais recente é o bloqueio das estradas pelos caminhoneiros. Ele ficou calado durante 2 dias. Estava armada a coisa, para a cabeça dele. Ele pensou, eles vão para a rua, eles vão para as estradas, bloqueiam as estradas,
A massa bolsonarista é conclamada a ocupar as estradas também, as ruas, as cidades. Bem-vindo, vi a declaração de um líder caminhoneiro dizendo: segunda e terça, a gente fecha as estradas, provoca o caos. Quarta-feira nós vamos todos, que é feriado, dia santo, vamos todos para a porta dos quartéis pedir intervenção militar. E aí o presidente se pronuncia. Ele não pode se pronunciar agora, só daqui a 48 horas. Ninguém sabe por quê. É igual uma maluca que eu vi um áudio dizendo que depois de 72 E agora ele horas, pediu para sair, né, vai gente? decretar lei marcial. Bolsonaro não podia falar agora, porque senão a China ia invadir o Brasil. Isso é um bando de loucos. O que se pode fazer? Graças a Deus, com o fim de Bolsonaro, a Terra volta a ser redonda e deixa de ser plana. Mas o golpe foi preparado. Ele esperava uma adesão gigantesca do povo nas ruas, de 58 milhões. Mas ele não conta que acabou. Foi o que ele disse para o ministro Fachin. A eleição acabou. Esgotou-se. Não tem como reagir. Procurou apoio no Arthur Lira, não encontrou. No Pacheco, não encontrou. Nas Forças Armadas, não encontrou. Nos seus eleitores, um pequeno núcleo, não encontrou. No cenário internacional, no mesmo dia, 88 países declararam apoio à eleição de Lula. E assim por diante. Depois de 48 horas esperando para ver se ainda rolava alguma coisa, se rendia alguma coisa, nesta mais uma tentativa frustrada de golpe, que é o caráter da essência dele, golpista, só pensa nele. E quando muito nos filhotes dele, esse dinossauro chocou esses ovos, teve que desistir. E sai, lamentavelmente, cuspindo no prato que comeu. Incapaz de pedir a pacificação do país, incapaz de ser claro, de aceitar a derrota, de parabenizar Lula, num ato de incivilidade equina, jumentícia, que é a cara de Bolsonaro e que agrada o núcleo duro dos bolsonaristas. Porém, falando em núcleo duro dos bolsonaristas, é necessário que os nossos deputados, nosso Ministério Público, as autoridades apurem a atuação do diretor-geral, superintendente-geral da Polícia Rodoviária Federal, tal de Silvinei, cujas fotos de camisa preta e cabelinho a pastinha tipo Hitler me lembra profundamente a um agente da Gestapo ou os camisas pretas de Mussolini. Não é para menos, ele foi nomeado pelo Flávio Bolsonaro, botou ele lá em confiança. Foi esse Silvinei que tentou bloquear a votação no Nordeste, fazendo 560 operações nas estradas do Nordeste num dia de domingo. Total. E é esse Silvinei que se recusou a agir imediatamente no bloqueio das estradas, aliado com alguns policiais rodoviários federais que, para vergonha da corporação, apoiavam os caminhoneiros e a balbúrdia. Tem que ser aberto um inquérito criminal, sim. E o senhor Augusto Aras tem que sair da posição onde está, tem que sair das sombras e agir como Procurador-Geral da República. Ele e a senhora Lindora. Acabou. O golpe deu chabu. Quem apostou dançou. Ciro Nogueira dançou. Não conseguiu vencer a eleição no estado dele. Acabou. Como disse um companheiro de uma comunidade num vídeo, acabou o discurso machista, misógino, discurso homofóbico, acabou tudo isso, racista. Acabou, não temos que ficar ouvindo. Claro que ele ainda está de aviso prévio. Esta besta quadrada, este pangaré, está de aviso prévio por 2 meses. Pode fazer muita coisa, muita loucura, falar muita bobagem, mas o que ele fala não tem mais valor. Para onde ele se vira não tem mais base de apoio. Ficou com ele, se ficou, o velho Augusto Helena, o Braga Neto, nem o Mourão. É o que dá a desprezar vice. Ele desprezou o Mourão diversas vezes. Agora, o Mourão foi lá dar o golpe senador nele. Por 8 anos, tem poder. Bolsonaro não tem mais foro privilegiado a partir de janeiro e pode ir, deve ir para a cadeia, junto com seus lacaios. Ou seja, a tentativa de golpe, mais uma vez, deu chabu. Este pangaré golpista não consegue sequer puxar a carroça do golpe. Sempre fracassa. E é um desespero para ele. Imagine, quanto mais em silêncio ele fica, quanto mais ele não reconhece a vitória de Lula, mais ele se apequena. Quanto mais calado ele fica, mais amuado, mais ele se apequena, mais ele perde a dimensão de um estadista. Fica menor do que um vereador de uma área rural, do que o Paulinho dos Pneus, o Zé de Amarante.
Noca de Chiquinha, esses vereadores que a gente conhece aí pelo Brasil. No caso dele, vote no Pangaré golpista em 2024 para vereador em Piroquinhas do Sul. Deve ser assim. Seja lá como for, meus amigos, o importante agora é a transição do governo, lutar e manter pela transição do governo, que já começou com o Geraldo Alckmin, junto com o Pacheco, do Senado, e lutar pela posse de Lula, festejarmos a posse de Lula, não importa para onde Bolsonaro vai, como ele sai. Ele está tentando ser o líder da direita. Ele diz, agora tem direita no Brasil. Sempre teve direita no Brasil. Sempre. Não havia um canalizador. Não havia Mas não é extrema-direita canalizador da desse direita. jeito. Bolsonaro foi canalizador do antipetismo. Os votos de Bolsonaro mesmo são muito poucos. O que acontece é o antipetismo, mais uma vez, da classe média, insuflada por fake news, por mentiras, por tudo aquilo que levou Bolsonaro à vitória em 2018. Mas que desta vez, por mais que fizesse, apesar da ação do Silvinei, apesar da ação dos Roberto Jefferson, de Carla Zambelli, das violências, das ameaças em sessões eleitorais, não deu certo. Lula se elegeu. Acabou. E o Pangaré velho perdeu. Lindo. Vamos juntos? Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Grande bem-vindo, Siqueira. Deem like, gente. O like é de graça aqui na nossa live. Eu separei alguns textos para a gente refletir um pouco sobre essa espera que a gente vai ter, né, gente? A gente vai ter aí um interregno entre a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro e a posse de Lula. E tem algumas reflexões, inclusive, antes das eleições, que são preciosas para a gente entender esse processo. Uma das colunas que eu mais gosto de ler, embora ele tenha sido um cara muito patronal, é o Mário Sérgio Conte, que tem uma coluna na Ilustrada da Folha de São Paulo. E ele fez um texto muito bom, poucos dias não, na verdade, 2 dias antes da eleição. E aí ele escreve aqui: no aguardo de Lula, Bolsonaro e barbaridades depois da eleição. É uma reflexão, gente, na verdade, a respeito do que pode acontecer depois da eleição. O Mário Sérgio Conte, que é autor do Notícias do Planalto, aquele livro que é muito famoso sobre a imprensa e o caso do impeachment do Fernando Collor de Mello. Ele era diretor da revista Veja na época do impeachment do Collor. Vamos ver aqui justamente essa coluna dele. É quimera achar que a espera acabará no domingo, quando souber quem foi eleito. Texto publicado no dia 28 de outubro de 2022. Vou aumentar aqui a letra para todo mundo ler direitinho. Quanto mais intensa a espera, mais o tempo demora a passar. É com angústia que se aguarda o resultado de um exame, o veredito de uma entrevista de emprego, a chegada da primeira namorada, o Godot. Godot, para quem não sabe, Esperando Godot, que é um livro de literatura bastante famoso. O Conte é prustiano e tem várias referências literárias dentro do texto dele. Contam-se os dias, depois as horas, e na reta final, olha-se o relógio minuto a minuto. É aflitivo ignorar se o que se aguarda é real ou miragem, a espera exaspera, agasta e prostra. O Brasil vive uma espera coletiva nunca antes vista. Não é a de finais da Copa do Mundo. Nessas, vem a vitória ou a derrota, a situação real não muda. Agora não é jogo, mas vida. É quimera achar que a espera acabará no domingo, quando se souber quem foi eleito. A ilustração da Bruna Barros aí para a coluna, que é justamente o Brasil dividido entre os lulistas e os bolsonaristas. Primeiro turno escancarou que vivemos numa nação dividida. Cisões eleitorais são corriqueiras nas democracias, mas jamais houve aqui uma altercação tão radical no modo de ser e de pensar como na disputa entre Lula e Bolsonaro. São dois países opostos dentro de um só. Engalfinhados, um considera o outro bárbaro e vice-versa. Recorde-se a sábia sentença de Montaigne: cada um chama de barbárie o que não é de seu costume. A se crer nas enquetes eleitorais, e ele usa uma denominação aqui correta, tá, gente? Eu conversei com o professor Ricardo Galvão, que era técnico diretor lá no INPE e foi candidato a deputado, infelizmente não eleito. A pesquisa eleitoral que a gente vê do Datafolha, do IPEC, eles têm um formato de survey do inglês. O survey, ele é muito mais uma enquete
do que, de fato, uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica. Então, Conte aqui é muito preciso quando ele fala em enquetes eleitorais. A se crer nas enquetes eleitorais, que não prevêem abstenção e nem ondas de última hora, às vezes extraordinárias, Lula tem mais chance. Se vencer, o que farão os bárbaros de verde e amarelo? Será preciso iniciar outra espera, que é a espera que a gente se encontra agora, que estão tendo esses protestos de rua, atos, inclusive, similares a gestos nazistas. É uma coisa muito complicada que está rolando nas ruas do Brasil todo, incentivado, insuflado pelo presidente derrotado nas eleições. Bolsonaro alardeia um sofisma. Acata o resultado das eleições, desde que eu ganhe. Essa é a principal contradição, gente. É de se supor, portanto, que não aceitará a derrota, fará algo. Ser como Aécio, ficar do esperneio dos maus perdedores é do jogo. Ele fez um pouco pior que isso, na verdade. Ainda que o gesto deixe sequelas e chagas, mas como bárbaro, ele pode fomentar a zorra. É duvidoso que parlamentares e governadores recém-eleitos sigam numa cavalgada cataclísmica. A ideologia do grosso deles é o dinheiro, que é outorgado na forma de cargos, benesses, verbas e obras por quem detém o poder. O Centrão, uma federação de gangues, ficará a pé se embarcar num ensaio de golpe, ele pifar e Lula tomar posse. Vão esperar que Bolsonaro seja racional, realista, bárbaro, barbariza. No seu mando, cometeu toda sorte de atrocidades, às claras e na cara dura. Acoelhadas, as instituições engoliram todos os sapos. Pais da pátria fizeram cara de paisagem e assinaram notinhas de protesto. Isso aqui foi bem preciso mesmo, que é a notinha de repúdio. Nesses 4 anos, diminuiu o setor da direita que lhe dá sustentação, mas cresceu o número de unos, que são os bárbaros no caso, que os seguem cegamente. Bolsonaro é um Átila da extrema-direita com audiência de massa, mobiliza multidões, chefia uma guarda pretoriana iracunda e armada. A galera bolsonarista bem que pode engatilhar uma crise. Imagine-se que seu Führer vocifere que a vitória de Lula foi um complô das elites, uma falcatrua, que conclame sua gente a cercá-lo no palácio. Milhares montarão barracas e caminhões e o cercarão. O movimento tem meios de replicar o fuzuê pelo país. Na Avenida Paulista e Copacabana, por exemplo, haverá uma nova espera. Quem tirará os vândalos do Planalto? A Polícia Federal, que está sob ordens do ministro da Justiça bolsonarista? A PM do governador do Distrito Federal bolsonarista? As Forças Armadas bolsonaristas? Como na invasão do Capitólio, uma quizumba dessa quilate dificilmente prospera, porque as demandas da corja insurgente seriam anedóticas, rachadinhas para o lumpesinato, fuzilamento de FHC, teocracia evangélica, Michele Coroada Rainha e Roberto Jefferson Visconde. Um fator decisivo para o seu fiasco é o cenário internacional. Estados Unidos, Europa, Rússia e China não deram carta branca a Nero. Temem que continue a gargalhar enquanto incendeia a Amazônia. Nisso ele foi muito preciso. Mário Sérgio não previu como seria a reação internacional pós-eleição do Lula, mas o que aconteceu foi isso, gente. Emirados Árabes, Estados Unidos, praticamente todos os países europeus, vizinhos na América Latina, todos, exaltando a vitória de Lula e enxergando Luiz Inácio Lula da Silva como o Brasil de volta na cena internacional, sobretudo defendendo o meio ambiente e causas que interessam também, sim, aos grandes capitalistas. É a tal da sustentabilidade nesse contexto de capitalismo global. O flagelo climático é cotidiano, planetário. Dissipá-lo implica mudanças radicais na produção da vida. Novamente, será preciso esperar uma solução, sem saber se ela de fato existe. Mas se sabe que se Bolsonaro lidera a motociata do apocalipse. Assim, o seu votinho no domingo afetará o destino de tudo e de todos. O mesmo vale para a sua reação, caso Bolsonaro perca e não aceite a derrota. Há que se agir. Quem é o que diz é o mestre da angústia e da espera, Beckett. É o que Vladimir fala a Estragon em Esperando Godot. Godot que eu falei no começo aí do texto, que é uma referência literária. Neste lugar, neste momento, a humanidade somos nós, queiramos ou não. Aproveitemos enquanto é tempo, representemos dignamente, uma única vez que seja, a espécie a qual
Estamos desgraçadamente atados pelo destino cruel. O que estamos fazendo aqui? Essa é a questão. Foi nos dada uma oportunidade de descobrir, sim, dentro dessa imensa confusão, apenas uma coisa é clara: estamos esperando que Godot venha. Essa aí é a coluna do Mário Sérgio Conte, com uma referência literária e fazendo especulações que, no final, parte delas até se concretizaram. A gente teve, no caso, as barbaridades do próprio Jair Bolsonaro. E aqui eu quero elencar, gente, nessa espera, quais que foram os principais erros de Bolsonaro nas eleições. Na minha opinião, nessa reta final, o voto feminino e o voto dos mais pobres e os atentados armados na reta final. Sobretudo o do Roberto Jefferson. Sobre isso, o Hélio Gaspar escreveu um bom texto a respeito disso também na Folha de São Paulo, que eu vou ler aqui com vocês para a gente relembrar esse incidente do Roberto Jefferson. Vamos lá. A cena de Jefferson não fecha. Ao fim, ele acertou o pé de Bolsonaro. Foram coisas, gente, é o bolsonarismo sendo bolsonarista. A radicalização de Bolsonaro foi tanta e tão desastrosa e tão mal planejada e tão esperando outros efeitos do que realmente aconteceu, porque a extrema-direita, gente, ela foi eleita em 2018 representando uma coisa que já existia dentro da imprensa. A imprensa não engoliu Lula. Lula era um sindicalista despolitizado que se converteu em um líder de esquerda moderado, e as esquerdas sempre foram combatidas pelas elites no Brasil. Aí ele se elege presidente da República por uma via economicamente moderada e faz o governo mais bem aprovado da história do Brasil com uma revolução da ascensão das classes mais pobres, o que passa a ameaçar as elites. Então essas elites, elas radicalizam, aprovam reformas econômicas que pioram a vida do brasileiro, mas melhoram a vida do andar de cima, e deixam um extremista ganhar asas. Esse extremista começa a fazer absurdos no governo na presidência da República, no momento que a gente tem a pior pandemia da nossa história. E agora, na tentativa de se reeleger, gastando milhões. Só para vocês terem uma ideia, o Alexandre Frota já me contou que o orçamento secreto aprovado para o Arthur Lira foi pelo menos de 350 milhões de reais. Então você está falando de cifras bilionárias que o Bolsonaro desprendeu entre Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família do governo dele, e orçamento secreto diretamente nas verbas de emendas para parlamentares nos estados, que ele fez o bolsolão, a corrupção dele, enquanto seus correligionários, como o Roberto Jefferson, que é o bolsonarista extremista, faziam atentados armados. O Roberto Jefferson disparou 60 vezes contra policiais federais, o que colocou em xeque totalmente a imagem que o bolsonarismo tinha enquanto política salvacionista. Vamos lá, a cena do Jefferson não fecha, ao fim ele acertou o pé de Bolsonaro. Coluna do Hélio Gaspari, do dia 25 de outubro. Algum dia Roberto Jefferson contará o que ele tinha na cabeça no domingo, dia 23 de outubro. Por enquanto, de certo só uma coisa. Uma semana antes da eleição, ele acertou o pé de Jair Bolsonaro. Em décadas de atividades nos tribunais, no Congresso e até mesmo na televisão, ele provou-se uma pessoa experiente. Nos vídeos das 8 horas de tumulto, mostrou-se no completo controle dos nervos, deu dezenas de tiros de fuzil e lançou 2 explosivos, na verdade foram 3 granadas, na direção de agentes federais que foram capturá-los. Jefferson controlou seu roteiro. Como advogado, ao insultar a ministra Carmen Lúcia, ele sabia que a sua prisão domiciliar seria revogada. Mártir ele nunca quis ser. Era um complô. Portanto, né, vamos continuar aqui a leitura da coluna do Hélio Gaspari. O ex-deputado Roberto Jefferson do PTB, imagem da TV Globo, obteve o descontrole de seus aliados. Bolsonaro demorou para dissociar-se dele. Quando fez, cometeu a imprudência de dizer que nunca apareceu em fotografias ao seu lado. Esse erro, gente, foi explorado pelo Twitter. Feito louco. Tem muitas fotos do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson estava conversando com algumas pessoas. Ele é do PTB. O PTB, hoje em dia,
é o bolsonarismo translocado. Tem integrantes do PTB que fazem parte do gabinete do ódio do Bolsonaro no Twitter e pessoas altamente radicalizadas nesse partido político que serve de suporte hoje para o PL do Bolsonaro. Mas o PL do Bolsonaro ainda tem mais gente do centrão. Ele é, portanto, muito mais domesticado. Ele não é um partido aí de malucos. Bastaram alguns minutos para que aparecessem duas fotos pelo menos. Esse tipo de reação ilustra a capacidade do capitão de atravessar o espelho da realidade, quer dizendo que nunca foi fotografado com Jefferson, quer praticando a sua medicina particular. Na sua ponta da coreografia, Jefferson trouxe para a cena de sua rendição o notável padre Kelmon, celebrizado no debate presidencial na função de preposto do bolsonarismo. Jefferson é um aliado tóxico. Quando ele se aliou ao bolsonarismo, já havia feito história em 2005, cavalgando a denúncia do mensalão petista com a autoridade de parlamentar que dá apoio, que dá base de apoio ao governo. Teve o seu grande momento dramático quando interpelou José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil, dizendo-lhe que Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Isso aí foi um teatro lamentável do Roberto Jefferson em cima do mensalão, que foi uma invenção dele para justamente tentar implicar o PT e sair como o herói de um escândalo que ele mesmo foi condenado também como corrupto. Vamos continuar aqui a leitura do texto, que é muito importante. Os instintos primitivos de Jefferson deram-lhe a publicidade que pretendia. Seus instintos refinados buscaram algo que só ele poderia dizer quais são. Sabia que voltaria ao regime fechado, dizia ser a semente de alguma coisa, mas não se sabe o que é. Se dessa semente brotou alguma coisa, a planta mostrou incapacidade do governo de agir numa crise. Foi assim no atacado da pandemia e assim foi nesse episódio varejista. Num só lance, viu-se o produto da política armamentista do Bolsonaro. O Hélio nisso foi muito preciso. A política dos CACs, a política das armas de Bolsonaro, ela resultou no Roberto Jefferson completamente tresloucado e dando 60 tiros em policiais federais. Vamos continuar aqui a leitura, que é bastante importante essa coluna. E não esqueçam, deem likes e mandem superchats, gente. R$ 5 ajudam a pagar o lanche aqui para a gente manter as nossas lives das notícias da manhã, gente. A Notícias da Manhã é uma live que você pode pegar esse vídeo aqui e mandar nos seus grupos de WhatsApp e falar: olha, você não está sabendo das notícias, não está sabendo das principais opiniões? Acompanha essa live do Pedro, que ele realmente aqui faz os resumos de tudo que você precisa para ficar mais tranquilo e bem informado nesse período de mudança de governo. Aí vou continuar a leitura da coluna do Hélio. A resistência do ex-deputado tinha um componente teatral. O que acontecerá quando o seu papel for repetido por um doido de verdade? Jefferson disse falsamente que não atirou, não matou os policiais porque não quis. Não quis porque não pretendia morrer. O conjunto de toda a obra de Bolsonaro e Jefferson mostra um país abalado por teatralidades enquanto convive com milhões de desempregados e gente passando fome. Há 4 anos, quando foi eleito, Bolsonaro anunciou que acabaria com o ativismo. Produziu episódios de ativismo inédito, como o de Jefferson e o espetaculoso Daniel Silveira, que perdeu a eleição para o Senado, mas teve 1,5 milhão de votos no Rio de Janeiro. É um ativismo chinfrim, violento na retórica e imprestável nas propostas. O Brasil tem uma indústria decadente, um agronegócio pujante ameaçado por embargos internacionais. As universidades vivem ameaçadas de cortes. O SUS sofre um cerco da rapinagem. Morreram mais de 600 mil pessoas na pandemia e as circunstâncias colocam no centro dos debates o surto de Roberto Jefferson. Isso aqui foi o grande tiro no pé da campanha do Jair Bolsonaro. E é muito importante que a gente da Folha Democrata ressalte aqui esse episódio para a gente não esquecer como é que Bolsonaro perdeu as eleições. A cena de Jefferson não fechou e faz sentido só na cabeça muito louca dele, para a gente ficar aqui bem informado a respeito do que foi
essa eleição. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, gente. Deem likes aqui para aumentar o engajamento da nossa live. Não esqueçam de mandar superchats e contribuições aqui para a gente manter o nosso trabalho. Aí eu vou falar de uma outra coisa que ocasionou a derrota do Bolsonaro, que foi a absurda rejeição que ele tem entre o eleitorado feminino. Eu vou usar uma crônica do Chico Sá, do site Intercept Brasil, que dá bem a tônica de como o Bolsonaro perde as eleições. O presidente que não amava as mulheres e que pode ser derrubado por elas. E até vou me adiantar, Chico. Bolsonaro foi derrubado pelas mulheres. Foi derrubado pelas mulheres, foi derrubado pelos LGBTQIA+, foi derrubado pelos mais pobres, foi derrubado por todo mundo que foi ativamente prejudicado pelo governo dele e que ativamente não concorda com as suas políticas domésticas. Vamos aqui lendo essa coluna do Chico. Bolsonaro não conseguiu conter a sua misoginia e reverter o estrago na campanha, nem com Michele entrando em cena. Olha essa ilustração aqui do Victor Vilela para o Intercept Brasil, do Bolsonaro e seus amigos machistas. Vamos aqui aumentar a letra para todo mundo ler junto. A repulsa, desprezo ou ódio de Jair Bolsonaro às mulheres deve custar a sua derrota neste domingo, dia 30 de outubro. A misoginia permanente não é apenas uma crítica impressionista ou panfleto de adversário político. O discurso do capitão reformado do Exército levou até a União, pela primeira vez na história do Brasil, a ser condenada na Sexta Vara Civil Federal em São Paulo a uma multa de 15 milhões, dinheiro para reverter em ações com entidades de proteção à mulher e publicidade contra a violência machista. O presidente que não amava as mulheres conseguiu, durante a campanha à reeleição, reverter o estrago no universo do voto feminino. Na etapa final, conseguiu elamear ainda mais a sua triste figura no episódio que pronuncia falas pedófilas. Pedófilas, segundo o Chico Sá. Pintou um clima em relação a um grupo de meninas refugiadas da Venezuela. Nesse momento, atraiu a ira de celebridades como a apresentadora Xuxa Meneghel e eleitoras anônimas de todas as partes do país. Até mesmo entre as evangélicas, o Comitê Central Bolsonarista sentiu que a misoginia era o ponto mais fraco do candidato. Em uma estratégia planejada pelos marqueteiros, a primeira-dama Michele saiu em peregrinação em igrejas com um argumento radical: não olhem para o meu marido, olhem para mim, que sou uma serva do Senhor. A ideia seria pregar que Bolsonaro tem seus defeitos como um pecador normal e machista, mas é um bom nome, um bom homem, que merece votos das crentes. Se conseguiu reduzir danos entre as colegas pentecostais, só o mapa da votação saberá a resposta. Spoiler para vocês, tá? Ele não conseguiu reverter o estrago. O estrago foi feio e foi uma das principais contribuições para a derrota dele. Mas vamos seguindo aqui, porque eu estou falando do futuro. E esse texto é antes do segundo turno. Ele não gosta de mulher, não adianta desculpa, definiu a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, em resposta a uma pergunta que lhe fiz esta semana no programa ICL Notícias, canal do YouTube do Instituto Conhecimento Liberta, lá do nosso amigo e camarada Eduardo Moreira. Aliada no segundo turno ao candidato Lula, Simone bateu firme na misoginia do capitão. Ela mesma e a jornalista Vera Magalhães foram vítimas de ataques bolsonaristas durante um debate na TV Bandeirantes em setembro. O último gesto de desrespeito explícito às mulheres que se deu nessa semana, quando o presidente defendeu seu amigo e companheiro de aventuras, farras em barcos, Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Aliás, uma historinha do Pedro Guimarães é que ele era um dos caras da Genial Investimentos que fundou o canal My News, que hoje posa de progressista, mas tinha esse cara entre um dos investidores iniciais. Eu fiz uma matéria no Diário do Centro do Mundo sobre isso. O ex-funcionário de confiança responde na justiça a acusações de assédio moral e sexual no exercício do cargo. Não vi nenhum depoimento mais contundente de qualquer mulher, desdenhou o candidato do PL em entrevista ao portal Metrópolis. O grupo de vítimas revoltado respondeu em uma carta, motivo de tristeza que condutas como apalpar seios e nádegas, beijar e cheirar pescoços e cabelos, convocar funcionárias até seus aposentos em hotéis sob protestos profissionais diversos e recebê-las em trajes íntimos, além de constantes convites para massagens,
banhos de piscina ou idas às saunas sejam naturalizados e tidos, repetimos, como não contundentes pelo chefe do Poder Executivo. O presidente que não amava as mulheres, diz o Chico Sá, produziu uma fartura de provas contra si mesmo no tema misoginia. Na condenação que a Justiça Federal impôs no ano passado à União, por conta das suas declarações, a sentença realça esta pérola de 2019. O Brasil não pode ser paraíso do turismo gay. Quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora não pode ficar conhecido como um paraíso do mundo gay aqui dentro, disse Jair Bolsonaro, aumentando ainda mais a sua rejeição e os seus problemas na justiça. O ataque à jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, também foi considerado na decisão jurídica. Ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim, disse Bolsonaro, para a vibração dos seus fanáticos do cercadinho no Palácio do Alvorada, em fevereiro de 2020. Além das citações do presidente, a ação movida pelos procuradores da República Lisiane Brecher e Pedro Antônio de Oliveira Machado levou em conta outras frases de mais dois representantes da equipe econômica do governo, o ministro da Economia Paulo Guedes e a ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Silva. A União apelou e conseguiu derrubar a decisão a pedido do presidente. No programa de TV do Ratinho, Bolsonaro tentou limpar a sua barra sobre o tema. Dá um golinho de água aqui. O meu governo, segundo Bolsonaro, foi o que mais prendeu machões pelo Brasil, reagiu. Isso que eu não gosto de mulher é uma narrativa. Até mesmo o álbum eleitoral do candidato do PL revela um político cercado apenas pela macharada. As raras mulheres da campanha fizeram atividades com a primeira-dama, praticamente separada dos homens. Na coletiva de imagens, predominam as motociatas do imbrochável, almoço em churrascarias repletos de cowboys do agro, live com Neymar e encontros com cantores sertanejos e lutadores de MMA. O cheiro de testosterona e poeira de rodeio infestou os ares. A jornada foi uma exaltação permanente à macheza tosca e violência do clube de tiro. O bolsonarismo como ele é. Sendo desse jeito, Bolsonaro perdeu as eleições de 2022 e esse texto do Chico Sá é muito bom. É um texto que resume quem é essa figura terrível que governou o Brasil entre 2019, perdão, e 2022. É com esse tipo de machão que a gente está lidando. Então é fundamental que vocês entendam a importância da gente fazer a transição e entregar o governo para o melhor presidente da história do Brasil. Vão curtindo, vão compartilhando, mandem superchat, gente. A gente precisa fechar a meta dessa live. Estamos chegando aqui já na metade final. Tem alguns textos da Carta Capital que eu separei aqui para ler com vocês, que é bastante importante para a gente se manter bem informado. Não esqueçam dos likes, os likes ajudam a aumentar de graça. O like é a curtida, tá, gente? Aqui embaixo, e o superchat é o cifrãozinho embaixo no nosso. Enquanto tá rolando o chat ao vivo, tem o cifrãozinho lá que você pode mandar uma contribuição. E aqui eu continuo fazendo o resumo das notícias, comentando colunas de opinião, comentando todos os assuntos que você precisa saber para justamente se manter muito bem informado a respeito de tudo o que está rolando. O Chico Whittaker fez uma carta na Carta Capital aberta às vítimas do golpe do consignado do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil foi um dos o Bolsa Família do Bolsonaro, foi um dos pilares do Bolsonaro para tentar conquistar novos votos. E ele teve muita votação, a gente tem que ser sincero aqui. O Lula teve a maior votação da história para um presidente, que foi 60 milhões de votos, e o Bolsonaro teve 58 milhões, que foi mais do que o que ele teve em 2018. Então, as bases bolsonaristas elas se mobilizaram para justamente ter esse poder de fogo. E eu vou ler essa carta aqui do Chico Whittaker, que é muito importante, da Carta Capital, para a gente entender. Carta aberta às vítimas do golpe do consignado do Auxílio Brasil. Esse golpe vai deixar muita gente desesperada com a dívida que dele resultará. Isso é importante a gente frisar, gente, porque o Bolsonaro deixou uma bomba na economia, tá? E o Lula vai ter que ser safo, vai ter que ser muito esperto para conseguir fugir dos problemas que o Bolsonaro deixou.
Vamos então para essa coluna. Estamos todos quase acostumados no Brasil a nos defender de centenas de modalidades de pequenos e grandes golpes pela internet ou sequestrados para esvaziar as nossas contas no terminal bancário. É um processo de invenção contínua por espertinhos e espertalhões, às vezes com técnicas extremamente sofisticadas. Não é, portanto, de se estranhar que de repente tenha se tomado forma, perdão, um tremendo golpe dado pelo próprio governo federal. Veja só. Falando então com as vítimas do espertalhão mor desse país, quem avisa, amigo é. Este golpe vai deixar muita gente desesperada com a dívida que dele resultará quando pararem de receber o Auxílio Brasil. O objetivo do presidente e de seus cúmplices nesse golpe é vergonhosamente imediato: fazer com que os que se consideram beneficiados tenham alguma gratidão de reeleger no dia 30 de outubro o atual presidente da República. Se tiver resultado, terá sido o mais gigantesco estelionato eleitoral que já vimos por aqui. Estelionato que não aconteceu. Muito seguramente receberam com alegria a notícia da concessão pela Caixa Econômica Federal de um empréstimo consignado aos beneficiados pelo Auxílio Brasil, aliás, impunemente antecipado. Segundo a Caixa, seu aplicativo para recebê-lo teve, entre os dias 11 e 20 de outubro, 206 milhões de acessos. Ela teve até que suspendê-los no dia 21 para manutenção do sistema, totalmente afogado, e também porque, naturalmente, em uma terra de golpes, um chama o outro, e começaram a se multiplicar também as reclamações pela cobrança de taxas não esperadas e vendas casadas. Quem entrou nas filas que se formaram certamente ficou feliz com a perspectiva de receber dinheiro, até R$ 2.582. É um valor assim generoso, sobretudo para uma nação, é importante dizer, gente, uma nação mais pobre, uma nação profundamente endividada e que está na fila do osso. R$ 2.500 para o cara que está na fila do osso, que não tem emprego formal. Para saldar dívidas, comprar coisas que esperavam a vez, até comida que estava faltando. Mas parece que nem todos perceberam que não se tratava de um auxílio sem contrapartida, e sim de um empréstimo, cujo pagamento final pode ser de até R$ 3.840, ou seja, algo pesado a reembolsar. Pelo que terão que pagá-lo para quitá-lo, 24 parcelas de R$ 15 a R$ 160, também de R$ 1.259 de juros. Tudo com um pequeno detalhe: essas parcelas serão descontadas automaticamente do Auxílio Brasil, mas a distribuição desse auxílio está prevista de agosto a dezembro deste ano, isto é, depois, sem esse auxílio, a partir de janeiro de 2023, a quitação deverá sair evidentemente, do bolso do beneficiado. Olha que negócio legal. Ele te dá um benefício e depois te dá uma conta inflada para você pagar. É o melhor dos mundos. Esse é o governo em que ele prejudica as pessoas que ele beneficia. Ele não dá salário mínimo e quando ele dá uma bolsa, ele ferra a vida do contribuinte. Vamos seguir aqui na leitura. Será que estamos todos no Brasil tão carentes da capacidade de indignação que não somos capazes de denunciar esse golpe a todo o país e votar em massa no dia 30 de outubro contra a continuidade no poder de uma verdadeira quadrilha, sem precisar ir tão fundo como condenar o atual presidente e seus comparsas pela política da mentira, violência, morte e ódio que instauraram em nossa terra, que neste último domingo foi claramente mostrada por um dos seus asseclas mais furiosos? Será que não vemos mais como punir, pelo menos pelo voto, os crimes do presidente frente à pandemia ou a manipulação de golpes de toda a sua família, como ao acumular o dinheiro para comprar 150 imóveis? Será que nos deixamos dominar pela banalização do inaceitável, já que não temos força para gritar um estrondoso basta? Tá muito boa essa coluna. Pois é. É por isso que a gente tem que ficar atentos. Esse aqui é um golpe na área da economia. E esse texto foi escrito antes das eleições, mas é fundamental a gente entender, gente. Isso aqui foi mais um dos golpes que o Bolsonaro deixou armado. E ele teve muito voto por conta do Auxílio Brasil, tá, gente? Foi uma eleição altamente comprada. A gente teve exemplo do próprio programa do Caco Barcelos.
na Globo, que é o Profissão Repórter, mostrando cidades com compra de votos. É o retorno para a República Velha. É o retorno para isso. Nessa live a gente está fazendo o quê, gente? A gente está aqui dando uma perspectiva do que está acontecendo e textos de reflexão para esse período de interregno. É a derrota do Bolsonaro nas eleições e a posse de Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro de 2023. E em cima dessa reflexão que eu estou falando para vocês aqui que a gente tem que fazer, tem o texto do meu querido amigo Fernando Cássio. Fernando Cássio é amigo também do Daniel Cara, provavelmente o maior pesquisador em educação. Fernando Cássio, para quem não conhece, é doutor em ciências pela USP, professor da Universidade Federal do ABC. Integra a rede pública, pública e universidade, a REPU, e o Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é encabeçada pelo meu querido amigo Daniel Cara. Ele fez essa coluna na Carta Capital e é importante a gente pensar aqui esses pontos que o Fernando Cássio coloca. A derrota eleitoral de Bolsonaro é só o começo. A nossa revolta e indignação devem permanecer acesas. Paulo Freire ensina. O Fernando Cássio e o Daniel Cara trabalhou com a Luísa, trabalhou e trabalha com a Luísa Erundina, e eles são profundamente discípulos de Paulo Freire. Então a gente vai aqui conferir a reflexão que ele fez na carta. Pedagogia da Indignação, publicado póstumamente em 2000, foi o último livro de Paulo Freire, que pretendia reunir um conjunto de cartas pedagógicas sobre as relações entre famílias, filhos, professores e estudantes numa linguagem acessível ao grande público. Freire se foi antes de finalizar a obra. Das cartas pedagógicas, ficamos com apenas 3. A última delas, escrita no dia 21 de abril de 1997, também o último texto escrito por ele, tratou do bárbaro assassinato do pataxó Galdino Jesus dos Santos. Freire é frequentemente lembrado pela pedagogia da praxis, pelo revolucionário método de alfabetização que carrega seu nome e pela boniteza, amorosidade e humanismo transbordante nos seus escritos. O educador, apesar disso, também era um homem indignado, que reivindicava o direito de sentir uma justa ira fundada na revolta em face da negação do direito de ser mais. Em sua Pedagogia da Autonomia, que é um livro de 1996, outra obra da maturidade, Paulo Freire afirmou que nunca se permitira cruzar os braços diante da miséria, esvaziando a sua própria responsabilidade no discurso cínico, que fala da impossibilidade de mudar porque a realidade é mesmo assim. O educador indignado que valorizava a justa raiva, porém, sabia diferenciá-la do ódio puro ou simples, ou, nas suas próprias palavras, da raivosidade irrefreada. Sobre o assassinato de Galdino, Freire registrou que não era possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Aliás, essa frase aqui é muito boa. Ó, eu vou repetir para vocês, porque acho que ela pega e ela explica muito por que o Brasil estava num buraco no governo Bolsonaro. Mandem superchats, gente. Vocês estão gostando da seleção de textos para eu continuar trabalhando. Mandem contribuições aqui para a gente manter o nosso canal e deem likes para aumentar também o alcance dessa live. Freire registrou que não é possível refazer esse país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. O Fernando Cássio ele fez esse ótimo texto, mas ele poderia descrever por aqui que o Freire imaginou justamente o Brasil do Bolsonaro, em que você tem jovens brincando de matar gente. Freire não viveu até a segunda década do século XXI para ver Jair Bolsonaro e seus asseclas, estimulando crianças e adolescentes à raivosidade irrefreada, que viceja nos seguidos e aterradores casos de violência armada ocorridos nas escolas do nosso país. No início deste mês, um adolescente de 15 anos atirou contra 3 colegas em uma escola estadual em Sobral, no Ceará, município conhecido como uma meca da aprendizagem no Brasil. 2 pessoas foram atingidas na cabeça.
A arma utilizada nos disparos estava registrada no nome de um colecionador, atirador desportivo e caçador, o CAC. Devemos ao governo Bolsonaro e à sua sanha de armar até os dentes a população civil a popularização da sigla CAC. Numa escola municipal da cidade de Barreiras, Bahia, poucos dias antes da tragédia de Sobral, um adolescente de 14 anos matou a facadas uma colega cadeirante. Além do facão e de uma navalha, ele também carregava o revólver do pai, um policial militar aposentado, que guardava a arma debaixo de um colchão. As primeiras investigações mostraram que, nas redes sociais, o adolescente disseminava discursos racistas e LGBTQI-fóbicos. Numa das postagens, ele escreveu: "Nunca pensei que o Nordeste fosse tão repugnante. Lésbicas, gays e marginais aos montes acham que são dignos de me conhecer e de conhecer a minha santidade. Os farei clamar pela minha misericórdia, sentirão a ira divina." E antes que alguém se precipite a misturar as coisas, é preciso dizer que o debate sobre bullying escolar e suas consequências psíquicas potencialmente terríveis não se confunde com esparrame de armas e discursos de ódio promovido pelo atual governo e seus apoiadores. Mandem superchats, gente, que é muito importante. É este que mata a gente, ofende a vida, destrói o sonho e inviabiliza o amor. Os números do esparrame de armas são aterradores. E aqui é muito importante para a gente saber. Entre janeiro de 2019 e março de 2022, abriu-se 1.006 clubes de tiro no Brasil, quase um por dia. Entre 2018 e 2021, o número de novas armas registradas no país mais do que duplicou. Já nos 16 estados em que o fascista teve mais votos em 2018, o aumento foi de 320%. Já o esparrame de ódio, embora seja difícil de medir, é sentido diuturnamente nas escolas de educação básica e superior deste país. Há alguns dias, a sobrinha de um amigo de 8 anos lhe perguntou se o Lula é a favor do consumo de carne de cachorro, pois ouviu da escola da rede municipal de São Paulo que a picanha a que o Lula se refere nos discursos será obtida de cães sacrificados. É este o nível de brutalidade produzido por essa corja. Crianças de 8 anos temendo que seus cachorrinhos virem churrasco a mando do PT. Que ninguém se surpreenda com o ressurgimento, dentro em breve, das excrescências reacionárias do tipo escola sem partido. Quem que fez o escola sem partido, gente? Quem que fez esse lixo, essa definição terrível? Foi a galera do MBL. A galera do MBL que está reclamando dos bolsonaristas que ajudaram a eleger o PT agora. O MBL é a semente do bolsonarismo. É a semente da extrema-direita. São os caras que trouxeram os discursos anti-Nordeste, os discursos xenofóbicos. Criminalizavam a arte LGBTQIA+, no caso do Queer Museum. Associavam os LGBTs com pedofilia. Era o MBL que fazia isso. Eu me lembro muito bem, eu estava no dia que o MBL foi fundado na Avenida Paulista, com militantes de Vinhedo que fizeram a campanha do Paulo do Raio Privatizador, que perderam força nos últimos anos pela dificuldade de vociferar apartidarismo, estando com a língua grudada nas solas dos sapatos dos presidenciais. A baba tóxica, diz o Fernando Cássio, dos reacionários é muito mais fluida quando eles estão na oposição, com a diferença de que agora existem mais defesas do que antes. Movimentos de censura e perseguição na educação básica já foram lançados à ilegalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Nas universidades, por outro lado, ainda temos um longo caminho a percorrer no sentido do fortalecimento da autonomia universitária, tarefa postergada pela geração pós-diretas que duvidou, deixa eu colocar aqui grandão aqui, que duvidou da possibilidade do retorno da ditadura e do fascismo. Adorno e Brecht avisaram.
Enquanto a boiada mugia que Lula ia criar banheiros unissex nas escolas, quase 4.000 escolas no Brasil sequer têm um banheiro que funcione. 4.000 escolas no Brasil não têm um banheiro. Eu não estou falando de sala de aula. Eu não estou falando de carteira. Eu não estou falando de material escolar. As escolas públicas no Brasil, quase 4.000 delas não têm um banheiro que funcione. O Touro Imbrochável, por sua vez, anunciou, como exemplo de grande política de alfabetização de seu governo, um aplicativo de celular para alfabetizar crianças, que seria elibrada muito melhor do que o método Paulo Freire de alfabetização de adultos. É o Grafogame, que é uma porcaria. É um aplicativo que ele gastou. Isso eu posso falar, gente, porque eu cobri pelo Drops de Jogos. Ele gastou R$ 100.000 de licenças, ao invés dele usar um ecossistema de desenvolvedores de jogos que estão aqui no Brasil e podiam fazer um aplicativo sob medida para as escolas brasileiras. A crueldade com crianças e adolescentes também abunda entre esses defensores da família que, paradoxalmente, mal conseguem disfarçar os seus próprios desejos criminosos. De Bolsonaro, que sentiu um clima ao ver meninas de 14 anos com maquiagem no rosto, a Damares, que narrou com água na boca as piores perversidades praticadas contra bebês, essa gente torpe, juntamente com seus fanáticos seguidores, continuará atacando as escolas e os professores, mesmo com a derrota para o Lula, tá? Mesmo com a derrota para o Lula, eles continuarão com esse discurso altamente perigoso. A conta das emendas do Bolsolão, é bom dizer, já está prevista no orçamento da educação para 2023. Cortes de recursos para compras de livros didáticos. Lula tem que se esforçar, tá, gente, para revogar essas medidas. Construção de creches, melhorias da merenda escolar, valorização dos profissionais de educação, funcionamento das universidades e institutos federais, pesquisa e inovação, etc, etc. Diante de uma vitória de Lula e do restabelecimento de determinados espaços de disputa, teremos muito a disputar. Pela primeira vez, eu vou falar lembrar que o ódio e os odiosos do bolsonarismo também se combatem com aquela justa raiva que penso que o maior educador reivindicava o direito de sentir. Sim, é tempo de frentes amplas, de alianças pragmáticas e de suspender rivalidades em prol do objetivo comum de derrotar o fascismo nas urnas. Mas é preciso também manter elevados os nossos níveis de indignação e da revolta contra o que esse projeto abjeto tem provocado e continuará provocando em nossas escolas e universidades. Essa coluna do Fernando Castro está excelente, gente. É muito importante ter esse tipo de revolta dentro do setor de educação. E ele fala com conhecimento, assim como o meu amigo Guilherme, o meu amigo Daniel Cara fala. Outro dia, em Foz do Iguaçu, alguém me perguntou como era possível vencer o medo e resistir em um estado governado por inimigos da educação e apoiadores de Bolsonaro. Ao que uma professora respondeu: a gente anda em bando. Pois bem, o nosso desafio histórico é fazer com que o nosso bando seja sempre maior e mais revoltado do que os fascistas. A derrota eleitoral de Bolsonaro é só o começo. Esse texto do Fernando é quase que uma carta compromisso que eu acho que todos nós aqui da Folha Democrata devemos ter. É um convite à reflexão e um convite à verdadeira revolta. Não é uma revolta com o vídeo do Bolsonaro, não é uma revolta com a fala dele sobre as venezuelanas, é uma revolta contra o conjunto e fundamentada nesse grande teórico que é o Paulo Freire, que é um cara propositivo, um cara perguntador, um cara que sabe construir as dúvidas com os estudantes, mas que, ao mesmo tempo, tem a revolta com a configuração do sistema capitalista. Com a configuração de como o capitalismo deturpa o que é a educação. O que é a nossa formação cultural, porque no final das contas a educação ela forma primordialmente duas coisas, cultura e ciência.
E o bolsonarismo, quando ataca esses alicerces, ele não poderia produzir outra coisa a não ser a tragédia dos 700 mil mortos que nós tivemos na pandemia do novo coronavírus. Gente, hoje foi um programa atípico, é um programa ao vivo que não é ao vivo, porque eu estou gravando aqui como se eu estivesse falando com vocês ao vivo, mas eu peço para vocês, por favor, superchats para fechar bem a live, likes para aumentar aqui o nosso engajamento, que vocês comentem, que vocês compartilhem esse vídeo para que cada vez mais pessoas assistam, acompanhem e façam parte aqui da nossa Folha Democrata. Toda vez que vocês pingam R$1 de superchat, você está fazendo parte da nossa comunidade. Depois a gente vai liberar o recurso de membros para vocês contribuírem mensalmente. Mas cada live vocês podem lá mandar R$1, que é no cifrãozinho aqui no chat. Vocês podem mandar contribuições que realmente fazem a diferença para o nosso trabalho por aqui. Gente, vida longa e próspera, galera. Bom dia para todo mundo. Bom café para quem ainda não tomou café, gente. Até mais. Tchau, tchau.